Você já se perguntou em silêncio, talvez antes de dormir ou em um momento de dor: será que eu posso conhecer Deus pessoalmente? Não estou falando de ouvir falar de Deus em sermões ou livros, mas de conhecer como se conhece um amigo, alguém próximo, alguém que se pode chamar pelo nome e sentir presente. Essa pergunta ecoa no coração humano há milhares de anos, porque no fundo todos nós carregamos um desejo de espiritualidade que vai além de dogmas, além de regras e tradições. A busca real é por uma fé relacional, viva, íntima. Muita gente se sente frustrada porque aprendeu sobre Deus em termos religiosos, decorou frases prontas, seguiu cerimônias, mas nunca sentiu que estava diante de uma pessoa real. E essa frustração é tão comum que muitos desistem, acreditando que talvez Deus seja apenas uma ideia. Mas e se não for? E se a sede que você sente no coração for justamente o sinal de que Ele quer se revelar a você? Pensa comigo. Toda vez que sentimos fome, é porque existe comida. Quando sentimos sede, é porque existe água. Então, se sentimos sede espiritual, não seria esse o indício de que existe uma fonte capaz de saciar? O vazio interior que tantas pessoas relatam é na verdade uma convocação. É como se a alma estivesse gritando: existe mais. Não se contente apenas com o superficial. Eu quero que você imagine a seguinte cena. Um jovem chamado Daniel cresceu em uma casa religiosa. Todos os domingos ele estava na igreja, sabia rezar, conhecia passagens sagradas de cor. Para todos ao redor, parecia que ele tinha uma fé firme. Mas por dentro, Daniel se sentia, ele não conseguia se conectar. Ele tinha informação sobre Deus, mas não tinha relação com Deus, e aqui está uma diferença que muda tudo. É como você ler tudo sobre uma pessoa famosa, saber seus filmes, seus livros, seus hobbies, mas nunca ter sentado para conversar com ela. Você sabe sobre, mas não conhece. É justamente assim que muitos vivem, cercados de informações sobre Deus, mas sem a experiência da presença dele. A boa notícia é que esse vazio não precisa permanecer. A resposta para a pergunta "posso conhecer Deus pessoalmente?" é sim. E não é um sim genérico real, transformador, palpável. Quando abrimos espaço em nossa vida, ele se aproxima de nós de forma concreta. Você já percebeu como, mesmo quando conquistamos coisas grandes, sucesso, dinheiro, reconhecimento menos, ainda assim parece faltar algo? Essa inquietação é universal. Os filósofos chamaram de anseio do infinito, os antigos chamavam de sede da alma. A Bíblia descreve assim: assim como a corça anseia pelas águas correntes, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Essa não é só uma frase bonita, é a expressão da experiência humana mais profunda. Fomos criados para relacionamento com o divino. Agora quero que você imagine o seguinte: se existe sede, é porque existe água. E se existe sede espiritual, é porque existe um Deus que quer se deixar conhecer. Não faria sentido termos um desejo sem que houvesse algo que pudesse satisfazê-lo. Isso significa que esse desejo de conhecer a Deus é na verdade um convite pessoal, para que você se aproxime dele. E olha, se essa mensagem já está tocando algo em você, eu vou pedir uma coisa. Deixe o seu like agora mesmo. Não é só porque ajuda o canal, mas porque você vai ajudar outras pessoas que estão sentindo a mesma sede a encontrarem esse conteúdo. E claro, aproveita para se inscrever e ativar o sininho, porque aqui a gente fala sobre espiritualidade de uma forma profunda, mas também simples, próxima da vida real. Talvez você pense que conhecer Deus é complicado, cheio de regras, mas não é. Conhecer Deus é como conhecer um amigo. Você não se torna íntimo de alguém apenas seguindo protocolos. Você se torna íntimo porque passa tempo junto, conversa, compartilha momentos. É exatamente isso que Deus deseja. Ele não quer ser apenas uma ideia distante. Ele quer fazer parte do seu cotidiano. Mas como isso acontece na prática? Conhecer Deus exige abertura. Deus não invade espaços fechados. Ele respeita a sua liberdade, mas quando você abre o coração, ele se revela de maneiras surpreendentes. E isso não significa viver experiências místicas extraordinárias. Muitas vezes é algo muito mais simples, mas igualmente poderoso. É sentir paz em meio ao caos. É ter uma direção clara quando você está perdido em dúvidas. É encontrar consolo quando ninguém parece entender a sua dor. É carregar a certeza de que você não está só. Deixa eu te contar a história de Mariana. Ela vivia um dos piores momentos da sua vida. Casamento em ruínas, dívidas, noites de insônia. Ela tinha ouvido falar de Deus desde pequena, mas nunca havia feito dele alguém próximo. Até que em uma noite de desespero ela disse: Deus, se o Senhor existe mesmo, mostra-se para mim. Eu preciso sentir algo real. Dias depois, em silêncio, no meio da madrugada, ela sentiu uma paz tão profunda que começou a chorar. Não foi uma visão, não foi um trovão, não foi nada cinematográfico,
mas foi o suficiente para que ela entendesse. Deus estava presente. Aquela experiência marcou sua vida e abriu as portas para uma transformação lenta, mas real. Talvez você nunca tenha tido uma experiência assim. Talvez você até duvide. Mas deixa eu te perguntar. Por que não tentar? Por que não fazer uma oração simples e sincera como Mariana fez? Não precisa de palavras ensaiadas. Basta dizer: Deus, eu quero te conhecer. Se o Senhor é real, mostra-se a mim. É nesse ponto de vulnerabilidade que a relação começa. Conhecer Deus pessoalmente não é sobre religiosidade. É sobre relacionamento. Não é sobre acumular informações, mas sobre viver experiências. Não é sobre ritual vazio, mas sobre intimidade. Imagine um casal que nunca conversa, nunca compartilha nada, mas cumpre todos os rituais sociais juntos. De fora, parece que está tudo bem, mas por dentro não existe conexão. Assim é a fé sem relacionamento. Agora, se você está ouvindo isso e pensando isso parece bom demais para ser verdade, eu entendo. Eu também já pensei assim. Muitas vezes nossa visão de Deus é moldada por experiências ruins, por religiosidade opressiva, por decepções, mas a verdade é que Deus não se reduz às falhas humanas. Ele não é limitado pelos erros das instituições ou pelas atitudes de pessoas religiosas. Deus continua sendo Deus e continua disponível para se revelar a quem o busca com sinceridade. E se você chegou até aqui, já percebeu que espiritualidade verdadeira não é sobre colecionar ritos ou tentar agradar a um ser distante. É sobre proximidade. É sobre poder dizer: eu conheço a Deus não só de ouvir falar, mas de caminhar com Ele. Isso muda a forma como vemos o mundo, como lidamos com a dor, como encontramos propósito. Agora eu quero que você faça uma pausa e pense: já sente-o, em algum momento da sua vida, que Deus estava por perto? Pode ter sido em um momento de crise, em uma paisagem da natureza, em um gesto de amor inesperado. Muitas vezes Deus se revela nas pequenas coisas, e eu quero que você compartilhe essa experiência aqui nos comentários, porque sua história pode inspirar outras pessoas que estão nessa mesma busca. E antes de terminar, deixa eu reforçar algo importante. Se você deseja conhecer Deus pessoalmente, comece simples. Fale com Ele, leia um trecho de um texto sagrado com o coração aberto. Silencie o celular, respire fundo e diga em sinceridade: eu quero te conhecer. Deus não resiste a um coração aberto. Então, posso conhecer Deus pessoalmente? Sim. E quando isso acontece, sua vida nunca mais é a mesma. Você descobre que não está só, que existe um propósito maior, e que essa sede que você sente finalmente pode ser saciada. Se essa mensagem fez sentido para você, se inscreve no canal agora mesmo e ativa o sininho, porque vamos continuar essa conversa em muitos outros vídeos. Deixa o like para fortalecer esse conteúdo e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Quem sabe esse vídeo não é a resposta de oração de alguém.